Olá, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à professora Fernanda Azevedo pelo convite de fazer essa conversa com vocês sobre transfusão de plaquetas e ao Blood Bank Team pela iniciativa de levar a hemoterapia para a equipe multiprofissional em termos de especialização. Muito bacana isso. Então, vamos lá, vamos começar. A gente vai falar para vocês hoje sobre transfusão de plaquetas. Antes de mais nada, é importante a gente falar que as plaquetas nada mais são do que fragmentos do citoplasma de um megacariócito, que é a célula precursora dessas plaquetas dentro da medula óssea. É uma célula grande, vocês estão vendo ela aí, né? Tem um núcleo bastante denso, com a cromatina bem densa, um citoplasma bem granular, né? Mais eosinófilo, né, do que um citoplasma basófilo, e você vê as plaquetas sendo despregadas aqui, né, do citoplasma desse megacariócito, a partir do que elas vão ser lançadas na corrente sanguínea. Para a hemoterapia, é importante a gente lembrar que as plaquetas, elas expressam os antígenos do sistema BO, porém elas não expressam os antígenos do sistema RH. Então, isso é interessante na hora que a gente vai pensar em transfusão de plaquetas. Isso aqui só para ilustrar para vocês, né? A gente tem uma medula, a gente tem um osso aqui representado pelo fêmur, onde a gente tem a medula óssea. Nos adultos a gente tem uma medula óssea principalmente nos ossos longos, diferente da criança, que são os ossos chatos, onde a gente tem a maior produção da linha hematopoética. E aqui a gente tem a medula, a matriz óssea, per se, a gente tem a medula vermelha, que é onde está a medula óssea, e a gente tem também a medula amarela, que é onde está a gordura, né? Hoje existe uma teoria também de que a gente tem produção de plaquetas também nos pulmões, então tem muita coisa sendo estudada em relação à plaqueta, tá? E aqui uma foto mostrando para vocês o precursor, né, a célula precursora da linhagem hematopoética, que é a stem cell, a célula pluripotente. Essa célula pode se transformar em qualquer das três linhagens, né, eritroide, mieloide e leucocitária, da própria plaqueta, e a gente tem aqui a transformação dessa célula pluripotente num megacariócito imaturo. Aqui embaixo um megacariócito maturo, como eu falei para vocês, é uma célula gigantesca. A gente bate o olho na medula óssea, a gente sabe, no microscópio a gente reconhece o megacariócito, e a partir desse citoplasma, quando ela vai amadurecendo, ela vai liberando essas coisinhas aqui redondinhas, que são exatamente as plaquetas que vão ser lançadas na corrente sanguínea. 70% dessas plaquetas que estão estão dentro da nossa circulação, e 30% ficam reservadas ali dentro do baço. Então, quando a gente lê aquele resultado que a gente considera valor normal, de 150 mil a 450 mil por milímetro cúbico ou por milímetro cúbico ou por microlitro, a gente sabe que aquilo ali representa 70% do nosso pool plaquetário, né, que a gente consegue enxergar dentro da nossa circulação. E em termos de longevidade, essas plaquetas, elas duram em torno de 5 a 7 dias, com alguma literatura dizendo que elas podem durar até 7 dias na corrente sanguínea. A principal função plaquetária é a função de hemostasia primária. Então, a plaqueta, a sua principal atividade é exatamente de formar aquele tampão, né, durante uma injúria vascular. Ela é a primeira que chega ali, ela anda, digamos assim, muito próximo à parede vascular, à parede endotelial, e elas são as primeiras que chegam para começar a cascata de coagulação, como a gente chama, né? Ela inicia a fase de coagulação para depois amplificar e propagar com a ajuda das outras proteínas da coagulação. Então, elas se aderem ao endotélio vascular, né, através dos seus complexos glicoproteicos, e elas, junto com o fator de von Willebrand, elas vão ativar aquela cascata de coagulação que a gente conhece. Então, sem elas, a gente não tem a formação do primeiro tampão. Então, se a gente tem uma deficiência de função de plaqueta ou até de número de plaqueta, a gente não vai ter a formação desse primeiro tampão ou dessa primeira hemostasia, que a gente chama de hemostasia primária. E a partir do momento que a plaqueta começa a produzir, a estimular essa cascata sanguínea de coagulação, a gente vai formando o que a gente chama de trombo, a gente vai desencadear
até a formação da fibrina para que a gente tenha um coágulo estável. Então, a gente tem um papel assim essencial na função de prevenir sangramentos. Então, como eu falei, a gente forma o coágulo trombo a partir da agregação e adesão plaquetária. Porém, é muito especulado hoje em dia e conhecido que a plaqueta tem outras funções, como função na imunidade, função na autofagia, quer dizer, na limpeza, né, do ambiente celular. Ela também é questionada como apresentadora de antígeno, né? E tem uma modulação na função das células via micropartículas. Então, ao mesmo modo que a gente fala de micropartículas para as células vermelhas, para hemácias, as plaquetas parecem que têm um papel muito importante nessa questão da função de micropartículas. Mas não é o objetivo da nossa aula. O objetivo da nossa aula é transfusão de plaquetas. Então, para a gente transfundir plaquetas, a gente precisa armazenar. Vocês vão me perdoar por um erro que a gente tem aqui nessa palavra, é armazenamento e conservação de plaquetas, né? Então, a gente tem na hemoterapia uma portaria do Ministério da Saúde, que hoje é a portaria número 5, que a gente chama portaria de consolidação número 5, que foi lançado em 2017, que fala para a gente das diretrizes da hemoterapia. Então, o que é que a gente tem que fazer para que a gente mantenha um serviço de hemoterapia de qualidade? Primeira coisa, em relação ao concentrado de plaquetas, é que elas vão ser elaboradas a partir desses critérios clínicos e vão ser obtidas inicialmente de sangue total, quando a gente tem um doador que vai fazer a doação de sangue total e a gente tira a partir daquela doação uma unidade de plaqueta. A gente tem o concentrado de plaqueta obtido por aférese, né, por plasmaférese, que é a separação celular através de um equipamento que por diferentes gradientes de concentração ajuda, a gente consegue extrair apenas a plaqueta e devolver o restante do plasma e do concentrado das hemácias, né, no caso. A gente pode produzir concentrado de plaquetas desleucocitadas, isto é, com a remoção de grande parte de leucócitos que estariam ali presentes. Né? A gente tem, através da filtragem, do uso de filtros de remoção leucocitária, a capacidade de produzir essas plaquetas desleucocitadas, e a gente pode também produzir o pool de plaquetas, que é quando a gente tem várias unidades que foram doadas randomicamente, de doadores de sangue total, e a gente coleta elas dentro de uma bolsa que a gente chama de pool de plaquetas. Então, a gente faz uma coletânea de algumas unidades de plaquetas randômicas. Essas plaquetas, elas têm que ser conservadas numa temperatura de 22, mais ou menos 2 graus. Então, entre 20 e 24 graus. E devem estar em constante agitação, num equipamento que nós chamamos de agitador de plaquetas. Então, para que elas não agreguem, né, elas têm que ficar naquele agitador em constante movimento. A validade do concentrado de plaquetas é de 3 a 5 dias. Se ela estiver na bolsa adequada, ela vai ser de 5 dias. E interessante ressaltar que essa temperatura é uma temperatura que a gente chama de temperatura ambiente. Então, é muito importante que a gente tenha um sistema de coleta o mais ascético possível, em sistema fechado, para que a gente não tenha o risco de contaminação bacteriana onde são as plaquetas o hemocomponente mais suscetível a esse tipo de contaminação, tá? Então, é bem importante ficar atento à questão do armazenamento e conservação das plaquetas. E como eu falei para vocês, um concentrado de plaqueta desleucocitado é exatamente aquele concentrado de plaquetas onde você reduz muito a quantidade de leucócito presente naquela bolsa, pois a gente sabe que os leucócitos presentes na bolsa, eles estão relacionados com algumas reações transfusionais, principalmente a reação febril não hemolítica e a lesão aguda pulmonar induzida pela transfusão, que a gente em inglês chama de TRALE, né? No Brasil a gente chama lesão aguda severa ou injúria severa desencadeada por transfusão. Então, pela nossa portaria, aquela que eu acabei de citar para vocês, a gente tem que manter o leucócito abaixo de 0,83 vezes 10 a sexta numa unidade de concentrado de plaquetas desleucocitada.
Então, isso é bem interessante da gente saber, né? Porque quanto menos leucócitos, menos risco a gente tem de lesão ou de reação transfusional promovida pela presença de leucócitos na bolsa. Então, a gente vai falar um pouco de transfusão de plaquetas, como, quando, quanto e por quê. Como eu falei para vocês, ela é obtida de uma unidade de sangue total ou de aférese, ou concentrado de placenta randômico vem de uma unidade, um doador de uma unidade de sangue total, e ela tem aproximadamente 5,5 vezes 10 a décima plaquetas, em torno de 50 a 60 ml de plasma. E a unidade de plaqueta de aférese, ela deve ter pelo menos 3 vezes 10 a 11 plaquetas em 200 a 300 ml de plasma. Isso aí corresponde mais ou menos 6 a 8 unidades de plaquetas randômicas. Então, resumindo, a gente tem na primeira, concentrado de plaqueta randômico, vindo de um único doador, e concentrado embaixo, concentrado de plaquetas de aférese, quando vem de um doador, mas corresponde a 6 a 8 unidades de concentrado de plaquetas unitárias. O que é que isso significa? Isso significa que para eu dar uma dose para um adulto, eu preciso apenas de um doador de concentrado de plaquetas de aférese. Enquanto para eu fazer uma dose de plaqueta para um adulto com plaquetas randômicas, eu preciso de 4 a 6 doadores para fazer essa mesma dose. Então, isso já é uma grande vantagem quando você está fazendo o uso de plaquetas de aférese. Sem falar que a plaqueta de aférese, ela já vem, né, da máquina, porque o kit que nós utilizamos para fazer essa aférese é um kit que já tem o filtro de desleucocitação acoplado. Então, essa plaqueta já é uma plaqueta filtrada, com muito pouco contaminação também das hemácias. Então, ela traz bem mais vantagens nesse sentido, ela é um componente mais puro do que a plaqueta randômica. Existem vantagens para a plaqueta randômica, existem desvantagens para a plaqueta de aférese também. Porém, é importante a gente saber, a gente entender quais são as diferenças entre um e outro. Eu trouxe esse artigo aqui para vocês, que é um artigo que foi publicado em 2017, que é um artigo que foi feito a partir do ensaio PLADO, que foi um ensaio feito para avaliar a dose, né, que seria necessária para a gente dar a um paciente em relação à dose de plaqueta necessária. Porém, esse ensaio, apesar de ser um ensaio muito bom, grande, né? É um ensaio que estudou o quanto de plaqueta que você tem que fazer para transfusão profilática. Porque a gente há de convir que a gente fazer um ensaio randomizado para tratar, para a gente ver a dose ideal de plaqueta, né? Em pacientes que estejam com sangramento, quer dizer, a gente fazer plaqueta terapêutica, um ensaio com plaqueta em dose terapêutica para sangramento, ele é mais difícil de ser feito. Porém, o PLADO, ele foi um ensaio que deu uma luz para a gente na questão de transfusão profilática de plaqueta. Então, a gente já tem uma noção de quanto mais ou menos a gente deve fazer de plaqueta para determinadas circunstâncias. Então, eu trouxe para vocês esse artigo em particular, porque eles procuraram, a partir do PLADO, avaliar alguns preditores laboratoriais para o risco de sangramento. E qual seria o efeito de transfusão de hemácia e de plaqueta? Então, eles acompanharam mais de 16 mil pacientes dia, mais de 1.000 pacientes adultos recebendo a primeira transfusão, tá? E eles observaram que o maior risco de sangramento está naqueles pacientes onde a contagem de plaquetas é abaixo de 5.000. E que entre 6.000 e 80.000, a gente há de convir que é uma faixa imensa, né? Existe algum risco de sangramento em pacientes pós-transplante halogênico de medula óssea e pacientes pós-quimioterapia. E que nós deveríamos levar em conta sempre não só a contagem de plaquetas, mas também alguns outros indicadores laboratoriais, que são hematócrito abaixo de 25, um PTT acima de 30 e um INR acima de 1,5. Então, é muito interessante a gente reforçar o sentido de que nós não somos um tubo,
nós não somos uma contagem isolada. As pessoas são pessoas e são suas condições clínicas. Então, para que a gente trate, para que a gente indique ou contraindique uma transfusão, a gente deve levar tudo isso em consideração. Esse é o estudo, né, que a gente conseguiu entender um pouco mais da profilaxia, do uso de plaquetas como profilático de sangramento, como preventivo de sangramento. E o que é que a gente viu? É que a gente hoje tem que a dose de plaquetas, né, ela é a dose entre 1,1 e 4,4 vezes 10 a 11 de plaquetas por metro quadrado. E a nossa portaria, ele fala que a quantidade de plaquetas numa dose padrão para um indivíduo adulto médio é aquele equivalente à obtida a partir de 4 a 6 unidades de sangue total. Então, aquela dose que a gente costumava aprender de 1 unidade para cada 10 quilos, essa dose ela vem caindo por terra, porque a gente já tem estudos mostrando que para profilaxia a gente precisa de dose menor. O que a gente observa é que, às vezes, a gente precisa de mais doses para que a gente mantenha aquele paciente com nível de plaqueta que a gente, a partir desse estudo, a gente considerasse seguro. Nós vamos ver um pouco mais adiante que a gente ainda tem muito o que aprender em relação a qual é a melhor dose ou quando a gente deve transfundir plaqueta profilaticamente. Porque quando a gente tem um sangramento, a gente tem a tendência a transfundir plaquetas se a gente tiver plaquetopenia ou alteração de função plaquetária, não é mesmo? Então, vamos adiante. Então, o que é que a gente aprendeu desses estudos todos, né? Inclusive, é o recomendado pelo Ministério da Saúde do Brasil. Indicação de transfusão de plaqueta profilática, ela está com um nível de evidência bem razoável, eu diria até bom, né? Naqueles pacientes que têm contagem menor que 10 mil, contagem de plaqueta abaixo de 10 mil por milímetro cúbico, na ausência de fatores de risco. O que seriam fatores de risco? Seriam aqueles pacientes que estão com febre, ou estão no nadir de quimioterapia, ou estão com alguma infecção. Então, aquele paciente que tem uma insuficiência medular, seja, por exemplo, pós-quimioterapia, né? Onde ele recebeu a quimioterapia e agora está evoluindo com a neutropenia, com a aplasia pós-quimioterapia. Então, esses pacientes que têm 10 mil plaquetas ou menos, mesmo que não tenham fatores de risco, eles são pacientes que se beneficiam, sim, com a transfusão de plaqueta profilática. E naqueles pacientes que tenham menos de 20 mil plaquetas e também têm insuficiência medular, mas que têm ou sangramento, né, evento hemorrágico associado, ou que tem fator de risco. Esse segundo grupo, ele já cai num nível de evidência um pouco mais baixo do que este aqui, do que daqueles de contagem inferiores a 10 mil plaquetas. Bastante interessante, né, é que a partir do próprio PLADO, nós começamos a ver que talvez esses pacientes resistam até a menos plaqueta do que esses 10 mil. Já existem trabalhos mostrando que a gente pode pensar em transfusão profilática quando a gente encontra contagens inferiores a 5 mil, principalmente os pacientes pediátricos. Porém, pacientes com tumores sólidos parece que tem um risco de sangramento maior. Então, a gente já preconiza uma transfusão de plaqueta profilática quando essa plaqueta está em torno de 20 mil. Você vê que é bem diferente daquelas plaquetopenias que foram induzidas por quimioterapia, por exemplo. Então, a gente tem também, esse aqui é bem controverso, né? Porque a gente não tem nenhum estudo que mostre a evidência de que a gente deve transfundir nesses determinados procedimentos cirúrgicos ou invasivos, mas existe um consenso de que a gente precise transfundir, por exemplo, punção lombar para coleta de líquor em pacientes pediátricos e pacientes adultos. Nos pediátricos, manter plaqueta superior a 20 mil, nos adultos acima de 30 mil. Biópsia e aspirado de medula
idealmente fazer com plaquetas acima de 20 mil. Endoscopia digestiva sem biópsia superior a 20 mil, com biópsia superior a 50 mil. Biópsia hepática, plaquetas superiores a 50 mil. Broncoscopia com instrumento de fibra óptica, sem biópsia superior a 20 a 40 mil, com biópsia superior a 50 mil. Cirurgias de médio e grande porte, plaquetas acima de 50 mil. E cirurgias oftalmológicas e neurológicas, plaquetas acima de 100 mil. Então, isso é um consenso, mas eu volto a repetir, não existe nenhum estudo feito, né, randomizado, onde nós separamos diversos grupos com esse tipo de condição para que a gente avaliasse quem sangrou e quem não sangrou. Então, isso aí é mais ou menos um consenso baseado em experiência e não baseado em evidência. É sempre bom a gente discutir um pouco em cima de caso clínico, né? Então, a gente vai aqui discutir um primeiro caso clínico. A gente tem um homem de 25 anos com diagnóstico de anemia plástica severa. Ele tem um doador aparentado, está aguardando ser chamado para dar início ao transplante de células hematopoéticas. Então, um doador aparentado, então um transplante halogênico. Ele está vindo para consulta de rotina, não tem febre nem nenhuma outra queixa. Porém, tem um hemograma com hemoglobina de 6,5, hematócrito 18,4%, 1.500 leucócitos e plaquetas de 5.000. Essa pessoa aqui, ele tem insuficiência medular, né? E ele está bem, sem nenhuma queixa, mas ele poderia cair naquela categoria de pacientes com menos de 10.000 plaquetas, onde merecesse uma transfusão de plaqueta profilática, pois ele está abaixo de 10.000 plaquetas. Por ele ser portador de anemia plástica severa e ter um transplante de célula hematopoética programado, ele também merecia um outro cuidado nessa transfusão, que seria, além de desleucocitar essas plaquetas, a gente fazer plaqueta irradiada, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês a recomendação da Associação Americana de Banco de Sangue de 2015, a última que a gente tem. A gente tem outros guidelines, a gente tem o guideline britânico, tem o guideline canadense, mas eu trouxe para vocês da Associação Americana de Banco de Sangue. Então, pacientes hospitalizados com plaquetas abaixo de 10.000, para reduzir o risco de sangramento, a gente podia fazer uma unidade de aférese ou equivalente, né? Que a nossa portaria coloca 4 a 6 unidades para um adulto médio. Se a gente vai pensar em colocar linha central, né, catéter venoso central, transfundir também se a gente tem menos de 20.000 plaquetas. Punção lombar diagnóstica, se plaquetas está abaixo de 50.000. Isso é a recomendação da Associação Americana. E eles colocam também nessa recomendação que pacientes que vão para a circulação extracorpórea, né, não tem nenhuma recomendação de transfusão de plaqueta profilática, a menos que eles desenvolvam sangramento onde você ache que seja por uma alteração de função plaquetária ou que aquele paciente esteja cursando com uma plaquetopenia. E ela, no entanto, também a Associação Americana, ela não se posiciona quanto à transfusão de plaquetas para casos de hemorragia intracraniana naquelas pessoas que estão usando medicações contra a atividade plaquetária, né? Antiagregante plaquetário, por exemplo. Então, passando para o caso clínico 2, a gente tem uma mulher de 32 anos, ela é A negativo, ela tem um diagnóstico de leucemia promielocítica e está iniciando o tratamento com ácido transretinóico, que é o tratamento de escolha para a leucemia promielocítica com a mutação PML rara. Ela apresenta um sangramento discreto e tem plaquetas de 25.000. Então, o que é importante aqui nesse caso? É uma paciente do sexo feminino em idade gestacional, com a leucemia aguda, mieloide aguda, de alto índice de sangramento, e que a gente tem uma paciente com plaquetopenia. Então, nesses pacientes, geralmente, a gente a gente tem a tendência de mantê-los com plaqueta em torno de 30.000 para cima, para evitar o risco de sangramento, que essas pessoas elas tendem a evoluir até com coagulação intravascular disseminada. E foi solicitado, né, transfusão de plaqueta, e eu queria saber se vocês concordariam com isso e se teriam alguma recomendação nesse caso.
Eu concordo com a indicação de transfusão de plaqueta, principalmente porque ela está começando o tratamento. A gente sabe que nessa leucemia, quando você começa a amadurecer essas células, né, a gente tem um maior risco de sangramento. E o que é que me chama a atenção nesse caso? Uma mulher em idade fértil e LRH negativo. Então, eu falei para vocês que a plaqueta ela não expressa antígeno ABO, aliás, ela expressa antígeno ABO, mas não expressa antígeno RH. O que é que eu me preocuparia aí com essa pessoa? Por ser mulher em idade fértil, se possível, eu faria plaquetas RH negativo. Por quê? Porque a gente pode ter uma contaminação mínima de hemácias nessa bolsa de plaqueta e nós podemos sensibilizar essa mulher contra o fator RH-D, tá? O antígeno RH-D. Então, como ela não tem o antígeno RH-D, se a gente estimula ela com hemácias que possuam o RH-D, ela pode fazer o anticorpo anti-D e isso ser um fator de risco para uma futura doença hemolítica perinatal por RH-D numa gestante RH negativo. Tá? Então, isso é uma recomendação que normalmente a gente esquece, porque é difícil a gente ter plaqueta isogrupo, que a gente não se preocupa muito, porque a gente não tem expressão ABO nas plaquetas. Aliás, a gente não tem um estímulo grande, né, de antígeno ABO nas plaquetas, mas com relação ao antígeno RH é uma coisa que vale a pena a gente pensar. E se a gente transfundiu plaqueta RHD positivo numa pessoa em idade fértil, uma mulher em idade fértil, vale a pena a gente pensar na possibilidade de fazer a gama-globulina anti-RH, tá? A imunoglobulina anti-RH. Então, é uma coisa interessante também. A nossa portaria, né, do ministerial que eu comentei para vocês, ela comenta no artigo 201 que nas transfusões de concentrado de plaquetas obtidos de sangue total em receptores RHD negativo, sexo feminino, com menos de 45 anos, seria o que eu falei, idade fértil, serão transfundidos preferencialmente concentrado de plaquetas RHD negativo. Caso as plaquetas transfundidas sejam RHD positivo, a gente pode fazer a pesquisa de anticorpo irregular pré-transfusional. Então, se é uma paciente que não tem anticorpo anti-RHD, a gente vai ter que fazer a imunoglobulina anti-RHD nessa paciente para prevenir a doença hemolítica perinatal numa futura gestação, uma vez que ela pode ser sensibilizada pelos antígenos RH contidos nas hemácias da bolsa de plaqueta que porventura tenham escapado e ido naquela bolsa, tá? Então a gente tem até 72 horas para fazer essa imunoprofilaxia nessa pessoa. O caso clínico 3 que eu coloquei para vocês é de um homem de 64 anos, portador de leucemia linfóide crônica em uso de fludarabina. Ele vem evoluindo com sangramento digestivo diagnosticado através de melena. E não tem nenhuma outra comorbidade essa pessoa. Ele está com hemoglobina de 7,2 gramas por decilitro, um INR 1,2, um TTP de 22 segundos e tem 22 mil plaquetas. E o hematologista indicou uma transfusão de concentrado de hemácias, porque ele está com 7,2 de hemoglobina, e unidade de concentrado de plaqueta de aférese irradiada. O que chama atenção nesse caso, né? A indicação de plaqueta está pertinente? Sim, porque ele tem 22 mil plaquetas e ele está com sintoma hemorrágico, ele tem melena. E a outra coisa que chama atenção é que ele faz uso da fludarabina. E aí o hematologista já indicou concentrado de plaquetas irradiadas. A gente sabe que a fludarabina é um componente, é um quimioterápico que está associado a uma imunossupressão bem acentuada e uma associação do seu uso com doença do enxerto contra hospedeiro transfusional, a DESH transfusional, em pessoas que recebem hemocomponentes que não foram desleucocitados. Então, quando ele falou no componente de aférese, a gente subentende que é um hemocomponente que vai ser desleucocitado durante o seu processo e irradiado,
para que a gente elimine a chance de qualquer linfócito passageiro migre da bolsa, quer dizer, do doador, para esse receptor e cause a doença do enxerto contra-hospedeiro transfusional. Como a gente falou, algumas modificações, né, dos concentrados de plaquetas, nós falamos na desleucocitação, que é a remoção de praticamente 99,9% dos leucócitos. A gente falou na irradiação, que acabamos de falar nesse último caso, que é para prevenir doença do enxerto contra-hospedeiro transfusional, e faltou a gente falar na lavagem de plaquetas, quando a gente está tentando prevenir a reação alérgica grave. Então, a gente tem, com esses procedimentos, essas modificações, a prevenção de reação febril não hemolítica, de reação de lesão aguda pulmonar transfusional, a TRALE. A aloimunização plaquetária também é uma reação transfusional que pode ser um fator complicador na vida daquele paciente que precisa de plaqueta, principalmente as leucemias agudas e os pós-transplantes halogênicos. A gente tem a doença do enxerto contra-hospedeiro transfusional e as reações alérgicas. Isso aqui não está necessariamente na ordem de frequência, tá? Se a gente colocasse na ordem de frequência, primeiro ia ser a reação febril não hemolítica, depois reação alérgica grave, depois TRALE, depois aloimunização e DASH bem lá atrás. Faltou uma reação transfusional aqui, que é a sobrecarga circulatória. Então, para concluir, a gente tem que durante a transfusão de plaqueta, ou como qualquer outra transfusão, a gente tem que acompanhar os primeiros 10 minutos dessa transfusão. A gente vai checar se aquela transfusão de plaqueta está prescrita e que tipo de transfusão que foi solicitado. Aquela solicitação deve estar feita, realizada, deve ser feita por um médico. Isso ainda é um ato médico, a solicitação e a indicação da transfusão. Avaliar as condições de armazenamento e transporte. É muito interessante, né, a gente lembrar que a gente, na agência transfusional, a gente armazena, né, as plaquetas, mas elas vão ser levadas, transportadas para o setor de transfusão, na enfermaria, no ambulatório, e esse transporte também tem que ser levado em conta para que elas mantenham a qualidade com que elas saíram do hemocentro, né, da agência transfusional ou do banco de sangue. Lembrar que a validade delas é de 3 a 5 dias, geralmente 5 dias se colhida na bolsa correta. A gente vai infundir essas plaquetas em torno de 30 minutos, no máximo 1 hora de infusão. A questão de transfundir com febre é uma questão médica, né? Precisa que um médico autorize a transfusão mesmo em vigência de febre. E é interessante a gente ressaltar que a questão do paciente não estar com febre no momento da infusão de qualquer hemocomponente é mais para que a gente não perca um parâmetro bem importante de avaliação de reação transfusional, tá? Então, a questão, o médico ele pode colocar lá na prescrição, transfundir mesmo em vigência de febre, principalmente quando a gente está diante de um paciente trombocitopênico, plaquetopênico, com risco ou mesmo com sangramento, e a gente está diante de um recurso bem difícil de encontrar, que são as plaquetas, né? A gente sabe que muitas vezes a gente não tem essa plaqueta para fazer a infusão, então a gente tem que realmente avaliar essa questão de contraindicar ou de suspender uma transfusão de plaqueta que já está lá disponível por conta de paciente que evolua com febre. A infusão tem que ser em acesso venoso próprio, então nenhum hemocomponente deve ser infundido junto com nenhuma outra medicação, tá? Tem que ser um acesso venoso próprio, naquele momento a veia tem que estar disponível, o acesso venoso tem que estar disponível para a infusão do hemocomponente, estarmos atentos ao surgimento de qualquer reação transfusional, e os primeiros 10 minutos são importantes, por quê? Porque são nesses primeiros minutos onde a gente evidencia as reações transfusionais mais graves, onde a gente tem que intervir imediatamente. Lembrar que a gente tem o equipo próprio, mesmo plaquetas que sejam filtradas, né, ou lavadas, irradiadas, todos os hemocomponentes vão ser
infundidos com equipo de transfusão de hemocomponente, onde tem um filtro de 170 micra para reter qualquer fibrina ou qualquer outro coágulo, qualquer coisa que esteja dentro daquele hemocomponente. Observar o aspecto, né? Eu acho que vocês devem ter uma aula sobre o ato transfusional, observar o aspecto da plaqueta, se está muito vermelha, se tem coágulo dentro, qual é que está... Se tem plaqueta, né, a gente tem como olhar a bolsa e ver se tem o turbilhonamento, né, que mostra para a gente que aquilo ali tem plaqueta dentro. Então, tem vários cuidados que nós temos que ter, principalmente a questão da reação transfusional. Como eu mencionei para vocês logo no início, a questão de crescimento bacteriano pelas plaquetas estarem em ambiente, de temperatura ambiente, é sempre importante ficar atento. Qualquer reação transfusional, notificar a agência transfusional, fazer a notificação por escrito, além de comunicar, fazer a notificação por escrito e para que a gente possa tomar os cuidados para uma futura transfusão, né? Nunca jogar as bolsas fora na hora de uma transfusão, uma reação transfusional aguda que você consiga ver. Aquela bolsa deve ser encaminhada para a agência transfusional para as devidas providências. Então, para a gente concluir, né, eu trouxe aqui esse artigo de 2015, que é um artigo do pessoal do Hemominas, do Flauzino, do Gustavo, onde ele fala sobre educação em hemoterapia, né? A gente sabe que as nossas faculdades, elas têm principalmente as faculdades médicas e das áreas ligadas à saúde, ela tem um déficit grande de ensino de hemoterapia nos seus currículos, né? E no artigo dele eles colocam, tá em inglês, eu copiei em inglês, a gente vai traduzir junto, que é a falta de conhecimento na transfusão, né? Ela reduz a segurança transfusional e pode causar um grave, significante dano ao paciente. Então, mais uma vez, parabéns à doutora Fernanda, parabéns ao Blood Bank Team, e eu espero que vocês tenham conseguido ter um pouco de, né, abrir mais um pouco a noção sobre transfusão de plaqueta, e eu me coloco à disposição de responder qualquer pergunta que porventura venha a aparecer depois, tá? Muito, muito obrigada.